Filho, filha, silêncio agora, pois o céu está se movendo. Há um nome ecoando entre os anjos. Há um som sendo liberado no mundo espiritual, e esse som carrega seu nome. Não é ilusão, não é coincidência. O tempo espiritual mudou, e você foi chamado para estar aqui exatamente agora. Um milagre foi escrito com sua identidade nele. A ordem foi liberada pelo meu espírito, e mesmo que seus olhos naturais ainda não tenham enxergado, eu já comecei a agir. Você foi lembrado nas reuniões celestiais onde o invisível se transforma em realidade. Hoje, não há acaso. Hoje, há destino. E ele está sendo alterado em seu favor. Permaneça aqui. Porque o que eu vou revelar a você não é apenas palavra. É movimento, é transformação, é resposta. Há uma urgência santa neste instante. Enquanto muitos estão distraídos, ansiosos, correndo de um lado para o outro, eu escolhi este momento exato para te fazer parar e escutar com espírito e com verdade. Eu sou o Deus que opera sem alarde, mas com autoridade suprema. E ainda que sua alma esteja cansada de esperar, ainda que seu coração tenha se acostumado com silêncios longos, hoje houve um romper diferente. O que estava trancado foi tocado. O que parecia parado foi ativado. E tudo começa quando você decide crer de novo. Se algo em você está vibrando agora, se seu espírito está discernindo que esta não é uma mensagem qualquer, então não hesite. Curta este vídeo. Sim, faça isso como um ato de fé, porque é nesse simples gesto que muitos estão recebendo respostas. Cada toque é como uma chave liberada do céu. Agora, olhe para a sua vida com olhos espirituais. O que você tem carregado sozinho? O que você enterrou em silêncio por vergonha, por medo de que ninguém fosse compreender? Eu conheço aquela preocupação que você não conta para ninguém, que te rouba o sono e o apetite. Eu vi quando você respirou fundo e fingiu que estava tudo bem, mas por dentro sentia que estava no limite. E é por isso que seu nome foi envolvido nesse milagre. Porque o tempo da restauração começou. Se você sentir no coração, compartilhe esta mensagem. Você não sabe o quanto isso pode alcançar alguém que está no mesmo lugar que você esteve ontem. Faça parte desse mover. E se puder, comente aqui embaixo com uma palavra: eu recebo. Simples assim. Isso não é uma campanha. É uma conexão profética. Quando você escreve isso, algo em você se posiciona. Quando você declara, você se torna parte da promessa. Não se trata de exposição, se trata de testemunho. E testemunho é como um perfume que sobe ao trono e atrai o olhar de Deus sobre uma casa. A sua casa. Você lembra de quando José foi lançado na prisão e esquecido por todos, exceto por mim? Ninguém o mencionava. Ninguém o via. Mas bastou uma única noite para que o nome dele fosse lembrado nos corredores do poder. O que parecia esquecido era apenas reservado para um tempo de exaltação. E hoje eu digo a você: sua história está sendo puxada de volta ao propósito original. Meu espírito não esquece rostos, vozes, lágrimas ou promessas. Cada clamor teu, mesmo aqueles feitos em silêncio com o travesseiro molhado, estão escritos no livro da vida. Você não foi abandonado. Você foi preparado. Eu vi seus olhos cansados. Vi quando você pensou que talvez não fosse mais o escolhido. Quando você começou a se contentar com o básico, só para não se frustrar de novo. Mas eu venho como pai agora e te digo: filho, filha, levanta os olhos, porque o campo está branco. O milagre está em andamento. E você está nele. Sim, você. Essa mensagem tem um endereço, e é o seu coração. Há coisas que estão sendo alinhadas agora nos bastidores do invisível. Pessoas estão sendo tocadas para lembrar de você. Portas que estavam emperradas estão sendo ungidas pela minha mão. Porque quando eu decido agir, nenhuma resistência permanece de pé. O que os médicos não explicam, eu toco. O que os relacionamentos não resolvem, eu reconstruo. Aquilo que a lógica descartou, eu revivo. Você precisa entender. Quando o céu menciona seu nome, a terra se curva para cumprir o que foi prometido. E ainda que você ache que está atrasado,
Eu já calculei cada passo. Você não perdeu tempo. Você ganhou resistência. O que te feriu não foi para te destruir, foi para te amadurecer. Assim como Davi, que só chegou ao trono depois de passar pelo vale, pela caverna, pela rejeição, você também está sendo moldado. Você ainda vai ver. A mão que te guardou em silêncio será a mesma que te levantará em público. Há um novo ciclo se iniciando. É hora de parar de viver como quem espera e começar a viver como quem já recebeu. Quem carrega uma promessa não vive de dúvidas. Vive de fé. E fé não depende de sentir. Fé é saber, é confiar. E você sabe lá no fundo que eu estou falando com você, porque esta é a confirmação que você orou para receber. E ela chegou. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Não é apenas um verso, é um decreto sobre sua vida. Fica comigo até o fim desta mensagem, porque o que eu comecei a liberar agora é só o começo. Você está sendo visitado, não por emoção, mas por revelação. Seu ambiente vai mudar, suas conversas vão mudar, pessoas que estavam distantes vão te procurar. E quando isso acontecer, lembre-se, foi o meu espírito que movimentou tudo. Não tente entender com a mente. Receba com o espírito, porque eu trabalho com alinhamentos invisíveis que só fazem sentido depois do amém. E o seu amém está chegando. Assim como o mar abriu para Israel no último instante, você também verá o impossível se tornar passagem. E assim como Daniel foi guardado numa sala cheia de ameaças, você será guardado num ambiente onde todos esperavam sua queda. Porque quando eu toco, não há argumento que permaneça. Você não será confundido. Você não será esquecido. Você será lembrado, honrado e elevado, por minha causa e para minha glória. Esse milagre que se iniciou não será interrompido. Eu vejo cada vez que você orou pela sua família, cada vez que desejou mais união, mais entendimento, mais paz. Você não foi egoísta ao me pedir por eles. E hoje eu digo, o nome deles também foi envolvido nessa liberação. Esse milagre que começou com você vai transbordar, porque eu sou o Deus que unge cabeças e abençoa casas. O que está chegando não será só para você sorrir, será para você testemunhar, será para você dizer, foi o Senhor. E muitos vão ouvir e crer, porque eu te escolhi para ser sinal. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você não está só. Você nunca esteve. E hoje é dia de recomeço. Não com mãos vazias, mas com promessa nas mãos. Você vai ver a minha bondade de maneiras que não imaginava. Mesmo que por fora tudo pareça o mesmo, por dentro tudo já mudou. E em breve, o que estava só no coração vai se tornar realidade diante dos teus olhos. Se algo dentro de você está mais leve, mais firme, mais em paz, é porque eu estou te tocando agora. O mundo espiritual se abriu e o céu está derramando respostas. E seu nome foi mencionado com honra. Caminhe com confiança. A porta está sendo destrancada. E você vai entrar sem esforço, porque não é pela sua força, é pela minha mão. E a minha mão não falha. Você já notou como alguns dias parecem mais pesados sem explicação? Como se algo estivesse te puxando para baixo, sem motivo visível? Essa sensação não é apenas cansaço físico, é uma batalha no invisível. E mesmo sem entender, você continuou. É por isso que o céu se moveu, porque você persistiu. Não desistiu no dia escuro, não abandonou a fé quando tudo parecia parado. Agora é o momento em que o que foi plantado em silêncio floresce em recompensa visível. E por mais que sua mente tente resistir, sua alma já percebeu. Algo está mudando. Há uma atmosfera nova no ar, uma leveza onde antes havia peso, uma expectativa onde antes havia incerteza. Esse é o toque do meu espírito agindo ao seu redor. Pessoas vão começar a notar o brilho nos seus olhos, o som diferente da sua voz, e vão perguntar o que aconteceu. E você saberá que foi o céu se movendo a seu favor, como resposta de tudo o que você viveu calado.
Às vezes, o que você mais espera chega por caminhos inesperados. O socorro que você pediu pode vir por alguém que você não imaginava, por uma ligação, por um gesto pequeno. Não ignore os detalhes, porque eu gosto de agir no improvável. Grandes portas se abrem com pequenos empurrões, e hoje eu estou empurrando o tempo a seu favor. Nada será como antes, nem mesmo você será, porque quem é tocado pela promessa não volta ao que era. Cresce, amadurece, floresce. Você tem lembranças que pesam no peito, situações mal resolvidas que voltam de tempos em tempos para tentar te parar. Mas hoje, essas vozes perdem força, porque o que antes te prendia agora será curado. O milagre que está se movendo carrega cura para dentro. Não apenas transformação no ambiente, mas renovação dentro de você. Porque eu não apenas mudo as circunstâncias, eu mudo quem você é no meio delas. Esse é o verdadeiro recomeço. Quando o coração aprende a respirar diferente, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você está sendo alinhado. Não é sugestão, é presença. Uma presença que acalma sem precisar explicar, que traz paz sem fazer barulho. Não é emoção, é confirmação. Porque o que foi liberado no mundo espiritual não pode mais ser retido. Há um tempo novo se formando como o céu antes do amanhecer. Ainda parece escuro, mas a luz já está vindo. E com ela, vem respostas, encontros, reconciliações e provisões que só eu posso trazer. Sinta essa respiração mais leve, esse olhar que começa a enxergar possibilidades onde antes havia desânimo. Sinta o toque da esperança te alcançando agora. E se isso já começou a te transformar, então comente aqui: a presença de Deus me sustenta. Declare isso como alguém que não apenas acredita, mas vive o que crê. Porque está escrito: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Salmos 139:5. Você nunca esteve só e nunca estará. Eu sei quantas noites você desejou uma resposta clara. Quantas vezes pensou se ainda estava no caminho certo. A dúvida tentou calar a sua fé, e o tempo tentou apagar a chama da confiança. Mas hoje, você foi lembrado. O céu te chamou pelo nome. Isso não é sobre merecimento, é sobre promessa. E quando uma promessa é liberada, nem o tempo, nem o medo, nem os erros podem impedir. O que começou hoje não termina em frustração, termina em testemunho. Você não precisa ter todas as forças, só precisa ter disposição para continuar ouvindo. Porque o que está sendo dito aqui não é apenas para hoje, é para seu futuro inteiro. Cada frase carrega uma semente de transformação, e sementes só frutificam onde há solo preparado. Seu coração agora está se tornando esse solo. E se essa mensagem está te tocando, então compartilhe. Você não sabe quem precisa ouvir exatamente isso agora. Pode ser alguém da sua família. Pode ser alguém que você ama. Aliás, inscreva-se aqui para continuar recebendo palavras como essa. É mais do que conteúdo, é sustento espiritual. Cada vez que você se conecta com o que vem do alto, você se fortalece por dentro. Não permita que essa chama apague. Mantenha essa comunhão viva, porque dias melhores precisam de fé constante. E palavras como essas serão como âncoras para sua alma quando o vento tentar te levar para longe. Volte sempre, porque o que começou hoje vai continuar crescendo. Você não está errado por sentir o que sente. Há dores que não têm explicação lógica, e há momentos que só fazem sentido na eternidade. O que você viveu não foi em vão. E mesmo que ninguém tenha te agradecido pelo que você fez, eu vi. Eu recompenso. Eu valorizo. Eu escrevi sua história com detalhes. E agora, com ainda mais amor, reescrevo os próximos capítulos. E você vai se surpreender com a leveza que vai sentir quando entender que nada foi desperdiçado. Há ciclos que precisam terminar para que outros comecem. E alguns ciclos não se encerram com barulho. Eles se fecham com paz. Essa paz que começa a entrar agora dentro de você. Ela não depende das circunstâncias, ela vem de uma presença real.
O que era inquietação se transforma em estabilidade. O que era incerteza agora é convicção. Porque quando eu digo que vou agir, não há argumento que impeça. Nem dentro de você, nem fora. A promessa é maior que qualquer barreira. Você lembra de quando o povo de Israel foi cercado por muralhas que pareciam intransponíveis? Eles marcharam por dias, em silêncio, até que no último momento, com um único som, as muralhas caíram. O que você está enfrentando pode parecer grande demais, mas o silêncio da sua fidelidade está ecoando no céu. E em breve, uma resposta barulhenta vai quebrar o que parecia impossível. O que está caindo não é você, é o que te impedia. Prepare-se para caminhar sobre o que antes te cercava. Não ignore os pequenos sinais. Eles são confirmações. Aquela ligação, aquela mensagem inesperada, aquela porta que se abriu sem você forçar, tudo isso é reflexo do mover que você está dentro agora. O invisível começou a se manifestar, e o que parecia distante está se aproximando. Continue atento, continue sensível, porque cada passo será orientado. Nada será por acaso. Há um fio de glória conectando os eventos da sua vida, e tudo está se encaixando de maneira divina. Essa fase que você está atravessando tem um propósito mais profundo do que você imagina. É nela que você está descobrindo quem você é de verdade. Não o que os outros dizem, mas quem eu vejo quando olho para você. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina. E essa revelação vai mudar sua postura diante do mundo. Você não será mais guiado por opiniões, mas por convicções. E essa convicção é que você foi separado para algo maior. Se neste momento algo dentro de você está te trazendo lágrimas nos olhos, não lute contra isso. É o toque do meu espírito te envolvendo. É a lembrança de que você ainda sente, ainda crê, ainda espera. E isso é tudo o que eu preciso para agir. Um coração sensível é solo fértil para milagres. Não endureça agora. Se permita ser transformado. Porque há uma força maior cuidando de você. E quando essa força se move, nada permanece como estava. Você está sendo curado enquanto ouve. E não é apenas cura no físico. É cura da alma, dos pensamentos, dos sentimentos embaralhados. É cura daquilo que ficou mal resolvido dentro de você por anos. O que ninguém via, eu via. E hoje, não vai mais continuar da mesma forma. Porque há um renovo vindo. Uma paz que invade. Uma certeza que cresce. E você vai dormir diferente hoje. Vai acordar com um brilho novo nos olhos. Vai respirar fundo e saber: Deus está comigo. Você não precisa se provar para ninguém. Quem foi chamado por mim não precisa convencer. Só precisa permanecer. E você tem permanecido. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem entender. E essa perseverança está sendo honrada agora. O milagre está no caminho. E quando ele chegar, tudo o que hoje parece confuso será revelado. Cada porquê se tornará um era por isso. E você vai sorrir com os olhos cheios de gratidão. As pessoas ao seu redor podem não entender o que você está passando, mas eu entendo. E mais do que isso, eu estou agindo. Em breve as coisas vão se encaixar. E você perceberá que até os erros contribuíram para o plano maior. Porque em minhas mãos, até os seus desvios se tornam atalhos para o propósito. Você não perdeu tempo, ganhou sabedoria. Você não perdeu fé, ganhou raiz. O que vem agora é fruto de tudo o que você enfrentou com o coração aberto. Agora que as coisas começam a se mover, você perceberá detalhes antes ignorados. Pequenas confirmações, gestos inesperados, palavras simples que carregam alívio. Isso não é coincidência, é alinhamento. Você está sendo guiado por mãos que sabem o caminho. Por isso, mantenha o coração leve e os olhos atentos. O que parecia apenas mais um dia está carregado de propósito. É o início da resposta pela qual seu interior clamava em silêncio, mesmo quando suas forças pareciam no limite. Talvez você esteja olhando ao redor e se perguntando como tudo vai se encaixar. Há decisões a serem tomadas. Há pessoas que te pressionam. Há medos que insistem em aparecer quando você tenta avançar.
mas algo dentro de você já entendeu. Você não está mais sozinho nisso. A mesma presença que agora te conforta vai abrir o entendimento, trazer lucidez e sabedoria. Cada escolha feita com fé será selada com paz, porque a paz é o sinal de que eu estou envolvido. Você já sentiu a confusão de estar cercado de vozes, cada uma dizendo algo diferente, tentando te empurrar para direções opostas? Mas hoje, eu silencio o barulho externo para que você ouça a voz certa, aquela que te conhece por inteiro, que fala com clareza, que não exige perfeição, só sinceridade. Essa voz é a que te sustenta agora. Ela não te pressiona, ela guia. E ao seguir essa direção, você encontrará portas que não precisará forçar. Elas se abrirão naturalmente. Se essa palavra estiver ecoando no seu coração com clareza, deixe seu comentário aqui. A direção de Deus me sustenta. Essa declaração ativa algo dentro de você e conecta outros que também precisam dessa certeza. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Quando você reconhece a voz certa, os passos se tornam mais firmes, mesmo que o caminho ainda esteja encoberto pela neblina da incerteza. Cada pessoa que atravessa sua vida carrega um propósito. Algumas vêm para ensinar, outras para fortalecer, e outras para te afastar do que não te pertence. Não lamente por aqueles que se foram. Não lamente por portas que se fecharam. O que saiu, saiu porque era necessário. Há libertações que doem no início, mas que são proteção disfarçada. Eu removo o que enfraquece para que você receba o que realmente sustenta. E essa limpeza já começou. Confie nesse processo, mesmo sem entender. Quantas vezes você pensou em parar tudo? Deixar como está, seguir sem esperar nada? Isso é o que o desgaste tenta fazer. Desligar seus sonhos por exaustão. Mas hoje, eu renovo suas forças. O que parecia sem cor volta a pulsar em você. Eu te dou fôlego novo, ânimo inesperado, desejo de continuar. Não porque tudo melhorou de uma hora para outra, mas porque a chama reacendeu. E onde há luz interior, não existe escuridão permanente. É isso que muda tudo. Essa é a hora em que muitos não conseguem seguir. A metade do caminho é onde os valentes são forjados. Quem permanece quando os ventos não mostram direção, recebe o cumprimento das promessas. Você já percorreu mais do que pensa. Não desista agora. Se precisar, pare para respirar. Mas não volte atrás. Há uma terra à frente que já foi preparada para seus pés. E você verá que cada passo, mesmo os trêmulos, estavam te levando para o centro da promessa. Ao longo do caminho vão aparecer vozes dizendo que você sonha alto demais, que acredita em coisas que não são reais. Mas não se distraia. Fé não precisa de aplausos, precisa de coragem. E você tem essa coragem, porque mesmo sem garantias, você escolheu confiar. Mesmo sem ver, você continuou. E é por isso que o céu te responde hoje. Porque quem crê no silêncio, recebe em abundância. Quem planta no secreto, colhe onde ninguém espera. E sua colheita já começou. Se essa mensagem te abraça agora, compartilhe. Alguém ao seu redor pode estar no ponto de desistência, precisando exatamente dessas palavras. E se ainda não se inscreveu aqui, faça isso com o coração aberto. Essa conexão pode ser o que vai te sustentar nos dias em que a força parecer sumir. Porque ouvir o que vem do alto não é luxo, é sobrevivência espiritual. É isso que vai manter sua esperança viva. Cada mensagem pode ser a palavra exata para um dia difícil. Valorize isso. Há coisas que só o tempo revela. E mesmo assim, o tempo sem fé pode parecer cruel. Mas o tempo com Deus é diferente. Ele molda. Ele prepara. Ele protege. Você ainda vai olhar para trás e agradecer por não ter recebido antes do tempo. Porque agora, sua alma está mais preparada. Sua mente está mais firme. Seu espírito mais maduro. Isso não é fraqueza, é maturidade. Crescer dói, mas liberta.
E a liberdade que vem aí será mais leve do que tudo que você já carregou. Eu sei como é frustrante quando você se doa por inteiro e não recebe na mesma medida. Quando você ora por todos, mas sente que ninguém ora por você. Quando você cuida e parece que ninguém cuida de você. Mas saiba disso, sua recompensa não vem das pessoas, vem do trono. E no trono, seu nome foi citado, foi lembrado, foi separado. E por isso, o que você viveu em silêncio será exaltado em honra. O que foi esquecido por homens foi lembrado por Deus. É necessário lembrar que José, mesmo esquecido por quem prometeu ajudá-lo, não foi esquecido por mim. O tempo passou, mas o plano permaneceu. E no momento certo, o nome dele foi lembrado. E tudo mudou. Assim é com você. Mesmo que tenham te deixado de lado, mesmo que pareça que o mundo seguiu e você ficou, saiba, você está exatamente onde deve estar. Porque há algo grandioso se aproximando. E quando chegar, tudo vai fazer sentido. Não se surpreenda se nos próximos dias, pessoas voltarem a te procurar, situações do passado forem reabertas, oportunidades surgirem sem aviso. Isso não é desordem, é realinhamento. Estou movendo as peças, trazendo de volta o que foi perdido, mas que ainda faz parte da promessa. E tirando o que ocupava lugar demais sem trazer nada de bom. Você sentirá leveza, sentirá paz, sentirá que está finalmente andando no caminho certo, porque está mesmo. Você talvez ache que não é merecedor, que já falhou demais, que perdeu chances importantes, mas eu não vejo com os olhos humanos. Onde o mundo enxerga falhas, eu vejo aprendizado. Onde o mundo aponta erros, eu enxergo redenção. E é com essa graça que hoje te alcanço, não para te culpar, mas para te restaurar. Você ainda tem muito a viver. E nenhuma queda foi capaz de apagar o que eu escrevi para você. O plano não mudou. E o propósito segue intacto. Abrace a leveza de não precisar mais carregar tudo sozinho. Abrace o direito de recomeçar, mesmo sem explicações para todos. Abrace essa liberdade de viver guiado pela fé, não pela lógica. Eu estou construindo algo novo, e você faz parte disso. Não lute contra o mover. Se entregue à transformação. Porque o que vem agora não será peso, será fôlego, será força, será renascimento. Você vai viver o que há muito tempo só conseguia imaginar. Você sentirá novos ventos ao seu redor, sensações diferentes, mais leves, uma tranquilidade incomum em situações que antes te abalavam. Isso será o sinal da nova estação começando. Não é apenas sobre ter paz, é sobre ser guiado pela paz. O que não te traz essa sensação não vem de mim. Aprenda a reconhecer onde minha presença está. E onde ela estiver, fique. Ali haverá segurança. Ali haverá provisão. Ali haverá respostas. O que antes parecia perdido agora está sendo redesenhado. Há peças do seu passado que não faziam sentido, e por isso você engavetou. Mas estou voltando aos pontos antigos, refazendo as linhas, conectando o que você achou que já tinha sido descartado. Nada que passou por suas mãos em fé será ignorado. Há um propósito por trás de cada momento vivido com sinceridade. E quando esse propósito se revela, tudo o que antes era peso se torna poder. Você não precisa mais lutar com o silêncio. Ele não é ausência, é construção. A quietude do céu não foi descaso, foi preparo. Era necessário que você ouvisse a si mesmo antes de ouvir as promessas com clareza. Agora que o ruído da dúvida perdeu força, agora que sua alma está mais sensível, eu falo. E falo para afirmar: você foi lembrado. Seu nome não passou despercebido. E não foi qualquer lembrança, foi a menção que antecede o cumprimento. Está vindo. Há ciclos que terminam com dor, mas é na dor que a alma se torna fértil. Aquilo que foi arrancado te deixou marcas, sim, mas essas marcas se tornarão sinais de que você sobreviveu. E não só sobreviveu, amadureceu. Você está mais forte do que imagina, mais pronto do que parece. E é por isso que o céu se move agora.
porque há uma maturidade silenciosa em você que poucos percebem. Mas eu vi. E é a partir dela que o novo tempo vai se manifestar. Se esse mover já está tocando sua mente e seu coração, comente aqui. Eu confio no que está por vir. Esse simples ato de fé sela sua concordância com o sobrenatural. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Não é você que precisa terminar o que mal conseguiu começar. É a minha mão que vai concluir o que começou quando você disse sim, mesmo sem forças, mesmo sem entender. Há promessas que estavam adormecidas dentro de você, palavras que um dia te deram esperança, mas que foram ficando escondidas debaixo das frustrações e do cansaço. Mas hoje, o sopro do meu espírito está reacendendo. Você vai lembrar de sonhos que não são seus apenas, são meus em você. Você vai reviver planos que achava que estavam enterrados, mas que estavam sendo preservados. Porque há tempo certo para tudo, e o tempo de florescer chegou. Talvez você ainda ouça ecos de palavras que tentaram te diminuir. Gente que não entendeu sua jornada e julgou seu processo. Mas eu não te vejo por fora, eu vejo o íntimo, e eu sei o quanto você lutou para continuar de pé quando tudo dizia o contrário. É por isso que estou te elevando agora, não como resposta àqueles que te criticaram, mas como cumprimento daquilo que eu mesmo escrevi. Sua verdade será sua resposta, e sua paz será seu testemunho. Há algo precioso na espera, ela limpa o olhar. Você aprende a ver além das circunstâncias, a valorizar o que é real, a perceber o que realmente importa. E agora, com esse olhar renovado, você verá o cumprimento da promessa com mais gratidão, com mais consciência, com mais profundidade. Não será um momento qualquer. Será um divisor de águas, um antes e depois. O dia em que tudo começou a se alinhar, não do lado de fora, mas dentro de você. Você está sendo reposicionado. O lugar onde você foi ferido não será onde você terminará. Há mudança de cenário. A mudança de estação, a mudança de frequência. O que te cercava de estagnação está perdendo a força. As pressões internas que você não conseguia explicar estão sendo aliviadas agora, porque há um toque sobrenatural descendo sobre sua mente. A paz que excede o entendimento está se derramando. E ela não vem com explicações, vem com certezas. Se algo já mudou aí dentro, não retenha isso só para você. Compartilhe essa palavra. Leve ela a quem precisa. A voz que está te alcançando agora pode alcançar outros também. E se ainda não está inscrito aqui, inscreva-se. Este ambiente foi preparado para te lembrar, sempre que for necessário, que o céu fala, que a fé sustenta, que a promessa se cumpre. Essa conexão pode ser seu sustento quando as forças vacilarem. Volte sempre que precisar ouvir com o coração. O que você viveu até aqui não foi em vão. Nem o que perdeu, nem o que teve que abrir mão, nem o que suportou calado. Tudo está sendo usado. Não há desperdício no reino da fé. Há sementes em cada lágrima, há promessas escondidas em cada renúncia. E hoje, essas sementes estão brotando. Talvez não com barulho, talvez não de forma visível de imediato, mas estão nascendo. E o tempo da colheita será abundante, mais do que você pediu, mais do que você imaginou. Seus relacionamentos serão curados. As conversas que pareciam impossíveis voltarão a acontecer. O que foi rompido por orgulho ou por confusão será tocado por uma nova sabedoria. Eu reconcilio corações. Eu restauro vínculos. Eu trago de volta o que ainda tem propósito. Mas também te dou paz para deixar ir o que não te pertence mais. Você saberá a diferença e saberá como agir. Porque eu não deixo ninguém sem direção quando o coração está disposto a obedecer. A espera moldou sua voz. Antes você falava para ser ouvido. Agora, você fala com sabedoria. E por isso, sua palavra será respeitada. Você será procurado por conselhos, por presença, por equilíbrio, não porque você sabe tudo,
mas porque você aprendeu a ouvir o céu. Isso fará de você um referencial. Sua casa sentirá a diferença. Sua família notará que algo mudou. E o que mudou não é o ambiente, é você. Porque quem é transformado por dentro, transforma tudo ao redor. Você não precisa correr para provar que está preparado. Você precisa apenas permanecer firme. O que é seu chegará no tempo exato. O favor que está vindo sobre você não depende de empurrões humanos, nem de visibilidade, nem de influência. Depende apenas da promessa. E essa promessa está viva. Ela não foi cancelada. Ela só estava sendo amadurecida. E quando for cumprida, ela trará não só alegria, mas estabilidade. Não será algo passageiro, será permanente. Eu estou organizando seus dias, aliviando aquilo que estava pesado, desfazendo os nós que sua alma não conseguia mais desatar. Você vai perceber que está respirando diferente, dormindo melhor, pensando com mais clareza, porque onde há paz, há direção, e onde há direção, há avanço. Você não está girando em círculos, você está subindo. Cada dia que parecer comum será, na verdade, um degrau, e quando olhar para trás, verá o quanto avançou sem nem perceber. Seu nome foi mencionado porque há algo em você que o céu reconhece. Algo que o mundo pode não valorizar, mas que é precioso para mim. E é isso que estou ativando agora. Não suas habilidades, mas sua essência. O que você carrega de mais sincero, de mais puro, de mais sensível. Essa parte sua, que sempre foi ignorada, será, agora, o seu diferencial. Porque o mundo precisa de verdade. E eu estou levantando em você alguém que representa o que é verdadeiro. Você foi escolhido para ver o extraordinário no meio do comum, para perceber a beleza no meio do caos, para encontrar sentido onde ninguém mais vê. E por mais que isso tenha te feito se sentir deslocado em muitos momentos, agora será o que vai te destacar. Sua sensibilidade será sua força. Sua empatia será seu instrumento. Sua fé será sua luz. E com essa luz, você vai iluminar ambientes que estavam apagados. Porque onde você entrar, haverá presença. Não tema os próximos dias. Ainda que pareçam desafiadores, haverá força suficiente. A graça virá junto com cada responsabilidade. A provisão acompanhará a cada novo desafio. Você não enfrentará nada sozinho. E o que parecia complexo demais será descomplicado com sabedoria do alto. Basta um toque, basta uma ideia, e tudo pode mudar. E esse toque, essa ideia, essa solução já está a caminho. Você vai saber quando chegar, porque vai haver paz, clareza e impulso. A luta mais difícil nem sempre é contra o que acontece do lado de fora, mas contra o que tenta te sabotar por dentro. Aqueles pensamentos que repetem que você não é suficiente, que nada vai mudar, que é tarde demais. Hoje, essas vozes estão sendo silenciadas. Não pela força dos seus argumentos, mas pelo peso da minha presença. Eu trago equilíbrio ao seu interior. E onde havia confusão, eu coloco direção. Onde havia medo, eu derramo coragem. Onde havia fraqueza, renovo. Você pediu respostas, mas eu vim trazer mais do que isso. Vim trazer entendimento. Porque quando você entende, você não precisa mais se debater contra o invisível. Você descansa mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Essa é a paz que estou oferecendo agora. Uma paz que não depende do que acontece ao seu redor, mas do que está sendo firmado dentro de você. E quando essa paz entra, ela vira escudo, ela vira direção, ela vira certeza de que eu continuo no controle. Você achou que precisava de solução imediata, mas eu estou te entregando maturidade, porque a solução verdadeira não é um resultado, é uma transformação. E é isso que estou fazendo com você. Não mudo apenas o cenário, mudo você dentro do cenário. Porque pessoas transformadas transformam ambientes. Você vai perceber que nem tudo precisa se resolver para que a vida recomece. Às vezes basta você olhar de outro jeito para perceber que já existe um caminho possível. Se essa palavra está penetrando fundo em você, escreva aqui nos comentários:
Meu coração está pronto para viver o novo de Deus. E enquanto você declara isso, algo no céu se move em seu favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. É nessa entrega que os caminhos se desenham. É nessa confiança que as portas certas se abrem. Você não está perdido, está em transição. O que parecia desordem é, na verdade, reposicionamento. E cada desconforto que você tem sentido faz parte do realinhamento espiritual. Eu estou te desconectando de ambientes que não te sustentam, de relações que te drenam, de pensamentos que te limitam. Não como forma de punição, mas como libertação. Porque onde há liberdade, há crescimento. E você foi chamado para crescer, não para sobreviver. Sua essência foi feita para florescer. Há memórias que ainda doem, não é verdade? Situações que você preferia esquecer, mas que ainda latejam em certos momentos. Eu conheço cada uma delas. E não venho apenas para te tirar desse lugar. Venho para curar. Você não precisa mais esconder suas feridas. Eu toco com cuidado. E onde havia marcas de abandono, eu derramo consolo. Onde havia sentimento de rejeição, eu injeto pertencimento. Você pertence. E não apenas ao mundo, mas ao plano eterno que escrevi para você. O tempo não te roubou. Ele apenas depurou o que era superficial. O que ficou é o que tem raiz. E é com isso que eu vou te impulsionar. Você pensou que estava enfraquecido, mas na verdade estava sendo lapidado. Quem passa pelo fogo do silêncio sai com um brilho que não se apaga. E o brilho que carrega agora não será mais escondido. As pessoas ao seu redor começarão a notar. E quando perguntarem o que mudou, você saberá que não foi força humana, foi presença divina. É natural se sentir cansado. Você tem carregado muito mais do que os outros conseguem perceber. Você se preocupa, ora em silêncio, cuida dos seus com o coração apertado, e quase ninguém nota. Mas eu noto. E hoje, eu toco em cada área que tem exigido demais de você. O que era sobrecarga começa a se dissolver, e aquilo que estava travado começa a fluir. Porque há uma liberação acontecendo agora, e ela não vem por mérito, vem por graça. Você está sendo renovado. Se essa mensagem está alcançando lugares profundos em você, compartilhe. Alguém próximo pode estar no limite, precisando exatamente desse toque. E se ainda não está inscrito aqui, faça isso. Mantenha essa fonte acessível. Há dias em que tudo o que você precisa é de uma palavra certa, no momento certo. E é aqui que você vai encontrar isso. Não por acaso, mas por propósito. Essa conexão não é digital, é espiritual. E quando o espírito é tocado, a vida inteira muda. Você vai voltar a sonhar com liberdade, sem medo de se decepcionar, sem medo de dar errado. O medo não terá mais domínio sobre sua visão. Porque onde a fé cresce, o medo perde espaço. E sua fé está crescendo agora, como uma chama que resistiu ao vento e agora queima com mais intensidade. É essa fé que vai guiar seus próximos passos. Não será apoio humano, não será aprovação externa. Será a voz que você está ouvindo agora, e ela vai te levar longe. Não se preocupe com o tempo. Eu sei como o tempo te pressiona. Sei o quanto você se cobra, como se estivesse sempre atrasado. Mas eu crio caminhos no tempo. E o que parece atraso, na verdade, é só preparo. O tempo certo traz leveza. Você não vai mais correr por medo de perder. Vai andar com propósito, com paz, com firmeza. E tudo o que é seu chegará como deve ser, sem luta excessiva, sem confusão. Chegará como promessa viva, como resposta que alivia. Você não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Você só precisa continuar. Porque quem continua com fé, mesmo cambaleando, vence. E você está vencendo. Ainda que não veja resultados imediatos, já existe movimentação ao seu redor. Corações estão sendo inclinados. O que era fechado está sendo tocado. Eu estou preparando o terreno onde você vai pisar.
E quando chegar lá, vai saber que nada foi em vão. Tudo contribuiu para esse momento. Você carrega uma luz que não pode mais ser escondida. Por muito tempo você se anulou tentando se encaixar, tentando não chamar atenção. Mas agora essa luz começa a transbordar. E ela não vem para exaltar o seu nome. Vem para revelar o meu. Onde você chegar, haverá cura. Onde você falar, haverá direção. Onde você permanecer, haverá paz. Porque quem anda comigo não precisa fazer barulho. A presença fala mais alto que qualquer palavra. Você ainda vai olhar para trás e agradecer pelos nãos, pelas portas fechadas, pelas ausências, pelas interrupções. Cada recusa foi proteção. Cada demora foi alinhamento. E agora você começa a entender que eu nunca te deixei à deriva. Eu só estava construindo com profundidade. E construções profundas não aparecem na superfície de imediato. Mas quando surgem, são inabaláveis. E é isso que você se tornará. Uma promessa inabalável. Viva, visível e constante. Não ignore os detalhes. O modo como você tem sido cercado. As palavras certas que estão chegando. Os encontros inesperados. Eu falo também nos pequenos gestos. E quem tem sensibilidade reconhece. Fique atento. A confirmação que você espera pode não vir do modo tradicional. Mas ela virá. E quando vier, seu coração vai testemunhar com convicção. Você saberá que não é emoção. É revelação. É resposta. É eu dizendo mais uma vez que você foi lembrado. Essa lembrança não veio como consolo vazio. Veio como assinatura. Eu assinei esse novo tempo. Eu selei essa estação. E você vai caminhar com autoridade diferente. Vai sentir que as cargas antes pesadas estão mais leves. Vai perceber que o que antes exigia esforço, agora flui. Porque quando o céu toca, a terra responde. Quando a promessa se ativa, a vida se transforma. E essa ativação está acontecendo agora, enquanto você ouve com o coração aberto. Você não precisa temer o amanhã. Eu já estou lá. Já estou organizando o que ainda é dúvida. Já estou abrindo espaço onde parecia impossível. Já estou tocando mentes que irão favorecer o seu caminho. Já estou removendo obstáculos que você nem sabe que existem. É por isso que a paz está voltando. Porque o amanhã está sendo cuidado por mim. E o que você precisa fazer hoje é confiar. Confiar de verdade. Mesmo com incertezas, mesmo com dores, confiar. Há coisas que você achou que perdeu, mas que apenas foram afastadas até o tempo certo. E agora, esse tempo chegou. O que estava distante começa a se aproximar. O que parecia desconectado começa a se unir. O que você não conseguiu entender ontem hoje começa a fazer sentido. Eu sou o Deus de recomeços, mas também sou aquele que honra o processo. E você passou por muito, calado, mas com fé. Por isso, este tempo não será comum, será marcante. Você será surpreendido por respostas que não pediu com palavras, mas que gritou com atitudes. O céu não ignora quem continua mesmo quando tudo dentro clama por pausa. Essa persistência silenciosa, essa fidelidade nos dias cinzentos, tudo isso se tornou adoração, e quem adora em espírito e em verdade atrai o sobrenatural. Por isso, o que virá a partir de agora não será explicável com lógica. Será reconhecido como graça, será celebrado como milagre. Eu vi quando você se recolheu, não por fraqueza, mas por respeito ao processo. Você entendeu que algumas batalhas não se vencem com barulho, mas com rendição. E foi essa rendição que virou chave no mundo espiritual. Há uma diferença entre quem exige e quem espera. Você soube esperar, soube confiar, e agora, quem esperou com o coração fiel colherá com mãos restauradas. Nada do que você entregou com sinceridade será desperdiçado. Se você sente essa presença tomando conta, comente aqui. Minha esperança foi renovada. Declare isso como quem crê, não como quem duvida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Este plano não foi anulado, apenas amadurecido. E o que amadurece em segredo floresce com força. Há uma maturidade silenciosa sendo construída dentro de você. Essa força não veio da ausência de lutas, mas da forma como você escolheu enfrentá-las. Você não endureceu, você se fortaleceu. Você não perdeu a fé, você a aprofundou. E essa profundidade agora sustenta o novo tempo que está nascendo. Você não será mais refém das emoções alheias, nem dos seus próprios medos. Sua alma está sendo ancorada em algo que ninguém pode tirar. Você começou a reconhecer o que é essencial. Aprendeu a diferenciar o urgente do importante, a discernir o que é barulho e o que é direção. Isso é crescimento. E esse crescimento é o que vai te posicionar no centro daquilo que preparei. Você não está sendo deixado de lado. Está sendo elevado de forma silenciosa. E quando eu elevo, ninguém rebaixa. Quando eu posiciono, ninguém desloca. Há um lugar que leva o seu nome, e ele está pronto para ser ocupado. É normal que você tenha duvidado em alguns momentos. É parte do caminho. A dúvida, quando enfrentada com sinceridade, não te afasta, te amadurece. Porque ela te leva de volta à fonte. E sempre que você voltou, mesmo sem respostas, você encontrou presença. E essa presença foi seu sustento. Essa presença foi seu abrigo. E é essa mesma presença que agora está abrindo espaço para tudo aquilo que você orou em silêncio. Talvez você ache que está sozinho nesse processo, mas o que você não vê é o quanto sua caminhada tem influenciado outros. Tem pessoas se espelhando em você sem que você saiba. A família sendo tocadas por conta da sua resistência, da sua fé, da sua escolha diária de continuar. Você está sendo um instrumento de impacto. E esse impacto não virá com fama, mas com frutos. Frutos que permanecerão, mesmo quando o tempo passar. Se você sente que essa palavra tem significado, compartilhe com alguém. Permita que mais corações sejam alcançados. E se ainda não se inscreveu aqui, faça isso agora. Essa conexão vai te fortalecer nos dias em que tudo parecer incerto. É nesses momentos que uma palavra pode ser o fio que impede a queda. Essa mensagem é mais que conteúdo, é sustento. E você merece continuar recebendo alimento espiritual como esse, sempre que precisar. Você ainda se recorda dos dias em que pensou que não passaria. Aqueles dias em que sua única força era levantar da cama e seguir. Mas veja onde está agora. Veja como está ouvindo essa palavra com o coração mais aberto. Isso é progresso. Você cresceu, mesmo quando ninguém aplaudiu. Você se fortaleceu, mesmo quando ninguém enxergou. E agora, eu faço questão de mostrar que valeu a pena. Porque nada que é feito em fé passa despercebido diante dos meus olhos. Eu não esqueci dos seus pedidos antigos. Aqueles que você achou que foram esquecidos. Eles ainda estão diante de mim. Mas o que mudou não foi a promessa, foi você. E agora você está pronto para receber com sabedoria o que antes só desejava com intensidade. Eu não nego os sonhos, eu os preparo. E esse preparo foi necessário. Agora, o que você receberá não te afastará da presença. Pelo contrário, vai te aproximar ainda mais. A cura que você tanto esperou não virá apenas para tirar a dor. Ela virá para renovar seu interior. Não será apenas ausência de sofrimento. Será presença de plenitude. Você não viverá apenas aliviado, viverá completo. Porque quem passa pela dor com fé, experimenta um tipo de alegria que o mundo não entende. E essa alegria está sendo liberada agora. Não porque tudo se resolveu, mas porque sua alma reconhece que está sendo restaurada. O cansaço que você sente não define seu limite, apenas revela o quanto você foi além. Você não falhou por se sentir fraco. Você venceu por não parar. E essa vitória silenciosa será honrada. Não haverá reconhecimento apenas externo, haverá paz interior. E essa paz será sua resposta para tudo aquilo que um dia te fez duvidar. Você não precisa mais buscar aprovação. O céu já confirmou. Você está no caminho certo.
Quando Davi foi esquecido pelo próprio pai, não perdeu seu valor. Ele foi ungido no campo, longe dos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus. Assim também você será levantado, não por holofotes, mas por convicção. E onde houver propósito, haverá provisão. O mesmo Deus que viu você no escondido agora está prestes a te colocar em evidência para cumprir o que prometeu. E nada, nem ninguém, poderá impedir. Você carrega dons que ainda não foram plenamente ativados. Há potenciais dentro de você que o tempo e as experiências vão revelar. E quando isso acontecer, você se verá fazendo coisas que antes pareciam inalcançáveis. Não por vaidade, mas por vocação. Você nasceu com um chamado, e esse chamado está sendo despertado. Ele não foi esquecido, apenas amadurecido. Agora, você caminhará com mais clareza, com mais certeza, com mais leveza. Muitas portas ainda vão se abrir, e não serão portas comuns. Serão respostas inesperadas, confirmações que parecerão improváveis. Mas você saberá que são divinas, porque não virão para te sobrecarregar, mas para te posicionar. E onde você estiver, haverá impacto. Porque onde a promessa pisa, a terra responde, e os céus se manifestam, e as pessoas são tocadas. Tudo porque alguém teve coragem de crer, mesmo quando tudo dizia o contrário. Você já não depende de condições ideais para crer. Você aprendeu a crer no meio do caos, na ausência de sinais, no silêncio da alma. Essa fé é rara. Essa fé move o impossível. E é com essa fé que você verá milagres, não apenas em sua vida, mas ao seu redor. Pessoas serão curadas apenas por estarem perto de você. Situações serão transformadas porque você decidiu permanecer. E esse permanecer agora está sendo recompensado. Não existe força maior do que um coração rendido. E o seu está sendo moldado para algo muito além do que você espera. Você será resposta para perguntas que outros não conseguem fazer. Será cura para dores que ainda nem foram nomeadas. Será sinal de que o céu continua presente. Porque onde há fé, há caminho. E onde há obediência, há cumprimento. O cumprimento está a caminho, e tem seu nome nele. Cada lágrima que caiu escondida teve um valor que ninguém pode medir. O mundo olha para aparências, mas eu olho para a profundidade. E no fundo da sua alma, eu vi entrega. Eu vi persistência. Eu vi pureza de intenção, mesmo nos momentos em que você se sentiu confuso, exausto e sem direção. É isso que conta diante do meu trono. A sinceridade com que você me buscou, mesmo sem saber o que pedir. Essa busca, mesmo sem palavras, foi ouvida. Você tem vivido dias em que tudo parece se repetir. Uma rotina que te esgota, uma realidade que não reflete os sonhos que carrega. Mas há um tempo escondido na monotonia, um ciclo de preparação que parece comum, mas carrega grandeza. Porque antes de promover alguém, eu firmo raízes. E é isso que tenho feito com você. Enraizado profundidade onde só havia superfície. O que nasce agora não será raso, será firme. E não será passageiro. Há partes do seu coração que ainda resistem. Traumas antigos, marcas não curadas. Vozes que ainda ecoam lembrando falhas do passado. Eu conheço todas elas. E não te rejeito por isso. Pelo contrário, eu te acolho. Não vim para apagar sua história, mas para ressignificá-la. Você não será lembrado pelas quedas, mas por como se levantou. O céu honra quem não desiste da verdade. E você escolheu a verdade, mesmo quando ela doeu mais que o silêncio. Se essa palavra tem falado com seu íntimo, comente aqui. Eu confio nos detalhes que Deus está ajustando. Isso também é fé, declarar no meio do processo. Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Salmos 4:3. Você foi separado para algo específico, e esse algo não será dado a mais ninguém, porque ninguém suportaria o processo que você enfrentou com tanta dignidade. Não espere compreensão de todos. Algumas pessoas não entenderão o que você está vivendo. E está tudo bem. Nem todos têm acesso ao que está sendo construído dentro de você.
Nem todos conseguem discernir o invisível. Por isso, não gaste energia tentando explicar o que o céu está fazendo em segredo. Em breve os frutos falarão por si. E quando falarem, será impossível ignorar que houve uma intervenção divina nesse processo. Você está sendo conduzido com precisão. Cada passo, cada desvio, cada pausa, tudo tem propósito. O que parece atraso muitas vezes é proteção. O que parece perda é livramento. E o que você ainda não compreende será revelado no tempo certo. A confiança nasce exatamente aí, no intervalo entre o que se pede e o que se recebe. E você tem permanecido nesse intervalo com uma fé que poucos conhecem. E essa fé está sendo recompensada. Permita-se viver esse novo tempo sem medo. Não carregue para os próximos dias as culpas antigas. O que foi confessado já foi perdoado. E o que está perdoado não precisa ser mais lembrado. Libere-se das vozes que tentam te aprisionar ao que passou. Eu estou escrevendo uma nova página, e ela começa em branco. Você não precisa explicar, só precisa caminhar. Cada passo agora será resposta para o que ontem parecia confusão. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem neste momento. Há tempos em que o céu interrompe o natural para fazer você lembrar do que nunca deixou de ser verdade. Eu ainda estou aqui. Eu ainda conheço o caminho. Eu ainda sei exatamente como te alcançar. Mesmo quando você sente que perdeu o contato, eu permaneço perto. E hoje, essa aproximação se tornou inevitável. Sua alma está sendo puxada de volta à fonte. Se você sente que essa mensagem te abraçou por dentro, compartilhe. Pode haver alguém do seu lado vivendo o mesmo vazio que você enfrentou, esperando por uma palavra que o traga de volta. E se ainda não se inscreveu aqui, faça isso agora. Isso não é sobre números. É sobre manter viva essa conexão com o céu. Aqui, a sua fé será alimentada. Aqui, seu coração encontrará respiro nos dias em que tudo parecer pesado. Inscreva-se e continue recebendo palavras que sustentam. Você já percebeu que algumas dores te ensinaram mais do que qualquer conselho? Que certos silêncios te moldaram mais do que qualquer discurso? Essa é a marca de quem foi moldado por dentro. Não é sobre o que os olhos veem, é sobre o que o espírito absorve. E você tem absorvido mais do que imagina. O que está guardado dentro de você é semente. E agora, eu estou regando. Você florescerá em lugares que já pareciam secos. A vergonha que tentou te parar será apagada pela graça. Os olhares que te julgaram não terão mais poder sobre seus passos. Porque quando eu restauro, eu não apenas limpo, eu exalto. Você não será lembrado pelas quedas, mas pelo brilho que surgiu depois delas. E esse brilho não será exibicionismo, será cura, porque tudo que você viveu será convertido em autoridade para restaurar outros. O seu caminho será um testemunho silencioso de esperança. Você não é pequeno, você apenas foi ferido. Mas feridas cicatrizam, e quando saram, se tornam memória de que houve superação. Não tente esconder mais o que te machucou. Traga à luz. Deixe-me tocar onde ninguém mais conseguiu. Essa exposição não é para vergonha, é para libertação. Você será livre por inteiro, não apenas de fora, mas de dentro, porque o verdadeiro milagre começa no invisível, onde só a verdade alcança. As pessoas olham para você e veem alguém forte, e sim, você é. Mas eu conheço o cansaço por trás dessa força. Eu conheço a exaustão que você não mostra. E hoje, quero que você descanse. Não no sentido de parar, mas de confiar. Confiança é descanso. Quando você descansa, eu ajo. Quando você solta, eu conduzo. Quando você entrega, eu completo. Não segure mais o que não te cabe. Liberte-se da necessidade de controlar tudo. Eu estou conduzindo. Você tem pedido sinais, mas o maior deles está dentro de você. A paz que insiste em permanecer, mesmo quando o cenário diz o contrário. Essa paz é um indicativo de que você está exatamente onde precisa estar. Não se guie pelos ventos, se guie pela paz. Onde há paz, eu estou. Onde há clareza,
Mesmo em meio à luta, a direção. Você não está perdido, está sendo alinhado. O que parecia disperso está se encaixando, um detalhe por vez. Os relacionamentos que estão sendo transformados ao seu redor não são coincidência. Eu estou limpando os vínculos, aparando as arestas, restaurando o que ainda serve e afastando o que não edifica. Relacionamentos saudáveis são parte do milagre que você tanto espera. Porque ninguém caminha sozinho. Eu estou colocando ao seu lado pessoas que edificam, que oram, que somam. E você saberá quem são, não pelo discurso, mas pela presença. Você pensou que precisava ser mais para ser amado, mas o amor que eu tenho por você não é condicionado ao que você faz, mas ao que você é. E quem você é, eu conheço profundamente. Nada em você me assusta. Nada em você me afasta. Pelo contrário, cada parte sua, até a que você tenta esconder, é amada por mim, e esse amor é o que sustenta o processo. Esse amor é o que garante que o que começou será completado. Você tem carregado tantas responsabilidades, em casa, com sua família, no silêncio das suas escolhas. Às vezes parece que todos se apoiam em você, mas ninguém percebe quando você está por um fio. Hoje, eu toco exatamente aí, nesse lugar onde você sustenta tudo com um sorriso, mesmo quando sua alma está cansada. Eu renovo agora suas emoções. Eu restauro agora sua força interior. E te digo, não desabe porque eu estou segurando. Se algo dentro de você reacendeu enquanto ouve, compartilhe esta mensagem. Alguém próximo pode estar precisando do mesmo consolo que agora toca seu espírito. E se ainda não faz parte desta jornada de fé, inscreva-se. Esse canal é um refúgio para dias difíceis e um lembrete constante de que o céu ainda fala. A cada nova palavra, eu te fortaleço, te ensino e te preparo para caminhar com esperança até onde os pés sozinhos não alcançam. Nada acontece fora do tempo certo. Até o silêncio tem propósito. Ele ensina a ouvir com mais atenção, a perceber os sinais sutis que passam despercebidos quando há barulho. O silêncio é um tipo de treinamento, e você foi treinado. Agora, quando o som da promessa ecoar, você não confundirá com distração, saberá reconhecer. Porque só quem passou pelo silêncio sabe valorizar o som da resposta, e essa resposta está a caminho. As pessoas vão notar uma diferença em você, mas não conseguirão explicar. O que mudou não será apenas o semblante, será a energia que você carrega. Há algo novo emanando de dentro, uma força calma, uma confiança silenciosa. Você vai perceber que já não precisa provar o que carrega. O tempo vai provar por você. E o que antes era dúvida, agora se torna testemunho. O que antes doía, agora ensina. E tudo começa a se encaixar. Você vai aprender que não precisa acelerar o que Deus conduz. O que é divino não exige desespero. O que vem do céu vem com paz, e a paz é o ritmo da vitória. Mesmo quando tudo parecer parado, confie. Eu estou movendo o que você não pode ver. Estou ajustando corações, organizando caminhos, preparando pessoas. Quando o cenário se alinhar, tudo fluirá com naturalidade. Nenhum empurrão humano é capaz de acelerar o tempo da promessa. Lembre-se, nada é pequeno quando carrega propósito. Mesmo os gestos mais simples podem carregar poder eterno. Uma oração feita com sinceridade, um perdão liberado, uma palavra dita no tempo certo, tudo isso tem peso espiritual. Você não imagina quantas cadeias invisíveis são quebradas quando escolhe agir com amor. O mundo se transforma quando alguém decide confiar em vez de reclamar. E você está sendo essa transformação. Você atravessou tempestades que muitos não suportariam. Houve dias em que o desânimo tentou se fixar em você, mas não conseguiu. Porque dentro de você existe algo indomável, a fé que insiste em recomeçar. Essa fé é seu maior presente, e é ela que o céu está honrando. O que parecia o fim foi apenas um ponto de virada, e o que virá será tão leve que você entenderá que a dor de ontem era o parto do amanhã. Quando você se lembrar das lágrimas, sentirá gratidão. Elas foram combustível.
Cada uma delas regou o solo do milagre que está florescendo. A dor que antes te calava agora será voz. E ela dirá, a quem quiser ouvir, que o impossível é real. Porque o que está nascendo não é apenas um novo tempo, é uma nova versão de você. Mais consciente, mais serena, mais inteira. É isso que o céu faz. Transforma cansaço em poder. Você não foi deixado de lado. Você foi guardado. O esconderijo onde esteve foi abrigo, não castigo. Era ali que eu te protegia de ambientes que não te sustentariam. Agora, com mais firmeza e sabedoria, você sairá desse esconderijo preparado. O mundo ao redor pode até ser o mesmo, mas o seu olhar não será. E essa diferença será perceptível. Você andará com propósito, e cada passo será uma pregação silenciosa de esperança. Tudo que te feriu não terá mais autoridade. As lembranças que antes paralisavam perderão força. Porque onde há luz, a sombra não prevalece. O perdão será seu maior escudo. Perdoar não é fraqueza, é libertação. O perdão te solta das correntes do passado e te abre as portas do futuro. E esse futuro está brilhando diante de você. Ele não será pesado, será leve. Não será repetição, será renovação. A partir de agora, tudo que não faz parte do plano se dissolverá naturalmente. Pessoas, hábitos, pensamentos e lugares começarão a se ajustar. Não tema o que sai, celebre o que fica. Eu estou limpando para que o novo tenha espaço. Você vai perceber essa leveza se expandindo. Vai respirar diferente. Vai acordar com o coração mais livre. E essa liberdade será o maior sinal de que o céu cumpriu o que prometeu. Não é coincidência o tempo em que tudo isso está acontecendo. Há uma sincronia divina se desenrolando. As peças que pareciam soltas agora formam um quadro. E o quadro é perfeito. Você não está mais no início do processo, está no limiar do cumprimento. Permaneça firme. A promessa não apenas se cumprirá, ela te transformará. O que era invisível se tornará testemunho visível de um Deus que nunca esquece um nome mencionado